o que é o Evangelho, né? Quando eu falo o Evangelho, não significa os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. É claro que por meio desses 4 evangelhos nós conhecemos a vida de Jesus, suas frases e seus exemplos. Mas quando eu falo evangelho, significa boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho. E qual foi a boa nova principal de Jesus? Chegou o reino de Deus. Portanto, o evangelho é o reino de Deus. E estar no reino é estar em Cristo com a vida transformada. Por isso que o evangelho não é uma religião. O evangelho é o reino de Deus, que está, inclusive, dentro de nós. A religião é sempre um sistema exterior e humano. É o homem tentando pagar a sua entrada no céu por meio de seus méritos. O Evangelho é exatamente ao contrário disso. Por isso que nós precisamos identificar o que são as práticas religiosas, ou seja, o que é a religião. E por que a maioria passam a vida seguindo a religião e não o Evangelho? É porque para entrar no Evangelho é preciso mudança interior. E nessa hora de ter que mudar, a maioria cai fora. Pois o ser humano, ele quer que as coisas sejam do jeito que ele quer. Tem que estar de acordo com o que eu penso. Jesus tem que satisfazer as minhas vontades, né? E não eu satisfazer a vontade dele. Então é importante. E como então a gente pode identificar as práticas religiosas que são diferentes aí do Evangelho? A maneira de prática de vermos isso é olhando as práticas do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, né? A Antiga Aliança, ou seja, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, é o modelo de toda religião. Então, com base nisso, nós podemos afirmar que toda a religião possui 5 características básicas. A primeira característica é o chamado templismo. O templismo é o quê? É um apego demasiado ao templo, que pode, por exemplo, caso não seja devidamente cuidado, né, ele se transformar numa vida espiritual confinada às programações que ocorrem no templo ou numa igreja, instituição. Então ele limita o evangelho ao templo e exclui o cotidiano, a vida cotidiana. Recentemente, até uma igreja, né, construiu um templo de Salomão, lá em São Paulo, né, famoso, enorme. Isso é a expressão máxima do templismo nos dias de hoje. E nós podemos até criticar, né, essa obra, mas e nós? Né, como ficamos nessa história? Né? Infelizmente, ainda temos que alguns sinais de templismo dentro de nós. É isso que nós temos que identificar. Um sinal do templismo, por exemplo, é a ideia de que nós ficamos mais próximos de Deus em um templo, na missa ou então no culto. Será que ficamos mais perto de Deus porque fomos à missa ou culto, por exemplo, num prédio? No Velho Testamento, Deus habitava primeiro no tabernáculo, né, e depois no templo em Jerusalém. Hoje ele habita em cada cristão, isso dentro do Evangelho, né, individualmente, e na igreja como um corpo, chamado corpo místico de Cristo. Segundo o conceito do Antigo Testamento, você ficaria mais perto de Deus quanto mais perto estivesse do templo. Um cidadão comum, por exemplo, de Israel, certamente invejava a intimidade que um sacerdote podia ter com Deus, uma vez que ele podia entrar no lugar santo, né, o Santíssimo, algo que era vedado para o cidadão comum. Então ele que tinha acesso a Deus. No Novo Testamento, lemos nos Atos dos Apóstolos 17 e 24 o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós somos o templo de Deus hoje. Estritamente falando, o Evangelho não possui edifícios e nem templos. O judaísmo tinha um templo e no Evangelho não há mais templo. Se voltarmos a ter templos, é porque houve um retrocesso ao judaísmo. Precisamos entender que somos o templo de Deus e que Deus não habita em prédios. Nós somos a sua morada. Deus não mora no prédio da igreja. Quando você vai embora depois da missa ou do culto, ele o acompanha. Ele habita em nós. Somos o seu templo e carregamos dentro de nós. Esse é o conceito do Evangelho. Então aqui eu vou ler alguns versículos que deixam claro que nós é que somos o templo. Então vai lá, 1 Coríntios 3, 16 a 17, diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Em outra passagem, 1 Coríntios agora 6, 19 a 20, diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Em João 14, 23, nós lemos assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Ou seja, Jesus vai fazer morada dentro de nós. Lá em Hebreus 3, 5 a 6, diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Lá em Efésios 2, 19 e 22, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esse é o conceito do Evangelho do Novo Testamento, da morada de Deus. Deus habita dentro de nós. O prédio para nós é apenas um lugar de treinamento, de reunião, de celebração, pois a vida normal da igreja acontece no nosso dia a dia. Apesar de no Antigo Testamento Deus habitar num templo, isso já não acontece no Novo Testamento. Hoje nós somos o seu templo. É em nós que Deus habita. Esse é o conceito do Evangelho. A segunda característica da religião é o legalismo. Então, a segunda característica fundamental, ela está lá no Antigo Testamento, que é a lei. Não há o judaísmo sem a lei. A lei era o centro da vida do povo judaico. A lei dos judeus era escrita em tábuas de pedras, mas a lei da nova aliança, o Novo Testamento, é escrita nos nossos corações. Está lá em Hebreus 8, 10. O Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. A lei do Espírito foi impressa dentro do nosso espírito e não precisamos mais seguir as leis de Moisés como suposto mecanismo de salvação. A lei, ela não salva ninguém. Quem salva é a graça.
Se nós estamos, porém, na graça, no Evangelho, no reino de Deus, nós automaticamente nós vamos cumprir as leis de Moisés. Porque quem está na graça, quem está no amor, é óbvio que não vai matar, não vai roubar, né? Então, automaticamente a lei é cumprida, mas porque nós estamos na graça, nós estamos em uma outra lei, a lei do amor. Não se trata de uma questão de decorar normas e regras, mas de ter uma pessoa viva residindo, morando dentro de nós. Ninguém pode seguir a lei e cumprir plenamente a vontade de Deus sozinho. Para isso, nós precisamos ter o espírito da vida, uma pessoa dentro de nós, dando essa força, falando conosco, nos orientando, nos dirigindo. É assim que nós conseguimos cumprir a lei, que quem cumpre é o espírito dentro de nós. Então diz lá em Romanos 10, 4, né, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Não devemos mais seguir as leis exteriores, né? O espírito da verdade dentro de nós nos conduz à verdade. Uma outra característica, a terceira, da religião é o chamado clericalismo, né? Então, o clero é uma palavra entendida como a classe sacerdotal da igreja. E o clericalismo é a excessiva intervenção do clero na vida da igreja. O clericalismo é o poder do clero na vida social, política e econômica. O clericalismo é a conduta política que o clero de uma determinada religião manifesta para favorecer seus interesses institucionais e materiais, com o objetivo de incrementar mais ainda o seu poder clerical. No Antigo Testamento, o sacerdote que tinha acesso direto a Deus e ficava então como intermediário entre o povo e Deus. E isso acabou no Evangelho. No chamado Reino de Deus, proposta de Jesus, vemos que não existe uma classe sacerdotal, mas todos os discípulos são sacerdotes do Senhor. Entretanto, a religião que foi criada, né, o cristianismo, ele voltou com esse conceito, tendo o clero novamente como uma espécie de intermediário entre o homem e Deus. Ou seja, acabamos voltando ao judaísmo, né? E como diz o apóstolo Pedro, né, na 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a nossa maravilhosa luz. Então Pedro nos chama de sacerdotes. E vejam essa afirmação: o clericalismo é uma verdadeira perversão na igreja. O pastor, na verdade, ele tem a capacidade de ir na frente do rebanho para mostrar o caminho, ficar no meio do rebanho para ver o que acontece dentro dele e também ficar atrás do rebanho para garantir que ninguém seja deixado para trás. Já o clericalismo, ao contrário, pretende que o pastor esteja sempre à frente, estabeleça uma rota e se pune ele acaba punindo com uma excomunhão aqueles que se afastam do rebanho. Em suma, é precisamente o contrário do que fez Jesus. O clericalismo condena, separa, chicoteia, despreza o povo de Deus. Palavras duras essa, não? Sabe quem disse isso? Papa Francisco. O Papa Francisco. Então, até para ele está muito claro esse problema do clericalismo. Toda religião possui algum tipo de classe clerical, uma hierarquia supostamente espiritual. Todas elas possuem algum tipo de sacerdote que está acima das pessoas comuns, diferenciado, mas no Evangelho todos somos um em Cristo, todos somos sacerdotes, todos somos templos do Espírito Santo de Deus. A outra característica da religião é o ritualismo.
No Antigo Testamento, o crente, o fiel, ele confiava em rituais, sinais exteriores, como por exemplo a circuncisão. Mas o Evangelho não é algo exterior, é essencialmente algo interior, espiritual, algo que procede do nosso coração. Ainda hoje, muitos procuram introduzir práticas e cerimônias exteriores na vida cristã. Em nosso país, tornaram-se muito comuns objetos, né, abençoados, flores, azeite, moedas, etc. Este é o maior sinal da decadência espiritual, porque São Paulo chamava a atenção desse erro nas comunidades, pois muitos ainda tinham um judaísmo dentro deles. Paulo, porém, mostrou que as coisas exteriores não nos definem. Ele disse que nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Isso sim é que nos define. O que realmente importa é o novo nascimento, é o nosso novo nascimento. E Paulo continua dizendo lá em Gálatas 6, 14, 15: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser humano tem a tendência a recusar o que é interior e espiritual e procurar uma religião cheia de cerimônias externas. Ele faz isso porque a religião exterior é muito fácil e cômoda, pois participar de cerimônias não exige uma fé verdadeira e nem uma mudança de coração. É só eu seguir as regras, né, de minha instituição, ter o comportamento exterior que eles querem que eu tenha, em algumas vestir determinadas roupas que eles querem que eu vista, seguir os rituais, e aí está tudo certo. Ou seja, como passei no vestibular, já estou com meu cartão de embarque. Não estou dizendo aí que o exterior não seja importante, né, o físico, e que não tenha lugar na igreja. Eles existem, mas apenas como um sinal visível de uma realidade interior que foi mudada. Então, tudo que é espiritual, inevitavelmente, terá uma realidade exterior. Se eu transformo o meu coração, se eu tive essa mudança minha, um novo nascimento, sou uma nova criatura, obviamente eu vou mudar o meu comportamento e todo mundo vai perceber isso. Mas essa mudança, ela tem que ser uma consequência de uma mudança do meu coração e não uma mudança de comportamento como se eu estivesse sendo adestrado. Ou seja, isso chama-se moralismo, né? Ou seja, eu posso ser, né, totalmente uma pessoa com bom comportamento por fora, mas por dentro o meu coração não se transformou. Por isso que Jesus chamava os religiosos da época de hipócritas, porque por fora cumpriam todos os rituais, mas não tinham o coração transformado. Diziam uma coisa e faziam outra no oculto, que é a famosa vida dupla. E por fim, outra característica da religião são as chamadas obras mortas, né? O Antigo Testamento era caracterizado pelo que o homem poderia fazer para Deus. Mas o Novo Testamento não é mais uma questão do que fazemos para Deus, e sim do que Ele, Deus, fez por nós. Então, o verdadeiro arrependimento é o arrependimento dessas obras mortas, e está lá escrito lá em Mateus 6:1. E o que são obras mortas, né? Muitos pensam que se trata essas obras mortas de pecado em que vivíamos, né? Mas a verdade é que as obras mortas são aquelas que fazíamos com o intuito de ganhar a nossa salvação. Era a nossa mentalidade antiga de barganha com Deus. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Eu vou cumprir esses rituais, porque daí agora Deus há de me aceitar se eu fizer tudo certinho. Então nós precisamos, na verdade, viver constantemente debaixo da verdade do Novo Testamento, e que não é o que eu faço para Ele, mas é o que Ele fez para mim. Então, resumindo, podemos definir então todo esse legalismo aí religioso da seguinte forma, então,
como se fosse um sistema, né, um sistema de regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa pelo desempenho, né, nessa minha jornada. Então, o legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando então a graça de Deus, a graça misericordiosa. Então, na verdade, o pensamento religioso é: eu vou salvar pelos meus méritos e não pelo mérito de Cristo. Então eu vou contando o ponto e aí eu vou ficando bem na fita, vou montando o meu currículo até ser aceito por Deus. A salvação é pela graça, e é, como o próprio nome já diz, de graça. Eu não comprei a salvação. Somos obedientes, nós nos tornamos obedientes porque somos salvos, e não obediente para sermos salvos. Essa é a grande diferença. Eu obedeço a lei porque eu mudei meu coração. Eu não vou deixar, eu não vou fazer isso porque não pode. Eu não vou fazer esse erro porque eu não quero mais. Eu não mato alguém porque não pode. Eu não mato alguém porque eu não quero mais. Eu não vou roubar alguém porque não pode. Eu não vou roubar alguém porque agora eu não quero mais. Eu mudei meu coração. Então a maioria interpreta que Jesus nos salvou de modo geral na cruz, mas não individual. Olha que interessante. E assim a salvação individual se dá através da justiça própria, das boas obras ou da conduta moral. De modo que eu é que me salvo, né? Então, glória a mim, né? Louvado seja eu. Pois Jesus só abriu a possibilidade na salvação na cruz, mas eu é que decido se vou ou não para o céu através das minhas obras, dos meus feitos espirituais, religiosos e através do meu desempenho. Veja que caminho completamente oposto ao Evangelho, né, ao Evangelho de Jesus. Então, finalizando, o Evangelho de Jesus não é uma religião, né? O Evangelho não é uma teoria, é uma forma de viver. O Evangelho não são os 4 evangelhos, e sim estar no reino de Deus, estar em Cristo. E nós só vamos conhecer o que é o Evangelho quando o vivermos. Ou seja, quando eu resolver colocar em prática realmente os 4 evangelhos, porque o Jesus ele fala e vive o que ele estava falando. Então, por quê? Para conhecer o evangelho de Jesus, é preciso então o quê? Perdoar a si mesmo e aos outros, aceitar a si mesmo e aos outros, e viver o caminho semelhante a Jesus. Se eu, por exemplo, tenho sentimento de culpa, se eu tenho mágoa de alguém, se eu tenho ódio, se eu tenho medo, isso é sinal que eu ainda não conheci o Evangelho de Jesus. Eu ainda não conheci o que é estar no reino de Deus. Eu ainda não conheci o que é ter paz de espírito, que excede todo entendimento. Eu ainda não encontrei o sentido da existência. Eu ainda não sei o que é livre. E se eu não sou livre, eu sou um escravo. Ou sou escravo das coisas do mundo, ou sou escravo das próprias regras da religião. Então, como sei se estou seguindo só religião, né, e não evangelho? Tem algumas dicas, por exemplo, se eu estiver pensando da seguinte maneira, né, eu tenho que obedecer para ser abençoado. Outra afirmação: as minhas orações são mais pedidos do que gratidão. Eu oro pedindo bênção, ao invés de buscar aquele que abençoa. Quando eu me comparo, quando eu também começo a me comparar com as outras pessoas, às vezes me sentindo superior ou inferior, ou seja, um sentimento de disputa ou de um orgulho espiritual. Tudo isso é próprio do religioso.
Quando outros sinais que eu posso estar assim, seguindo somente religião, né? Quando também começa a ter um tratamento de desprezo e falso moralismo para aquele que está fora da igreja. Olha lá, um pecador, né? Isso é o que o fariseu falava, né? Muitas pessoas que entraram, inclusive, na religião, tornaram-se soberbas, arrogantes, se sentindo superiores e pessoas julgadoras. Por quê? Porque centralizaram a religiosidade no mérito que acham que possuem por pertencer a Deus. Então, na religião, o homem é o centro e no Evangelho o homem não é nada mais e Deus é que decide salvá-lo. Então, a religião, o homem fica na central de operações, né? Ou seja, ele é o centro da salvação. Isso é chamado de autojustiça, né? Já o Evangelho, o homem não é nada, ele é salvo pela graça. Quando eu descubro que eu não sou nada, aí sim que eu vou ser sincero com Deus, eu vou me abrir e me entregar a Deus. Então, quando Jesus apresentou as bem-aventuranças no famoso Sermão do Monte, na realidade ele explicou como ele vivia e por que vivia assim. O que Jesus nos ensinou não foi uma nova religião, mas sim uma nova forma de vida. Nisso está o centro do Evangelho. Então, olha só, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus ele deixa claro o seguinte: e quando chegar o fim, o juízo, o que decidirá a sorte de cada um não será a religiosidade, se louvamos a Deus, e nem sequer até nossa fé, mas a compaixão, o amor em ação que tivemos com os que sofrem, com os desamparados, com os estrangeiros, com os presos e todos aqueles necessitados que estão com dificuldade para viver nesse mundo. O ser cristão é um acontecimento, é um encontro, é uma experiência de vida de dizer sim a um novo caminho e caminhar à imitação de Cristo. Ser cristão não é simplesmente decorar as palavras de Jesus, mas sim decidir vivê-las. Só assim conheceremos o que é estar no reino de Deus, na vida eterna e na paz que excede todo entendimento. E só assim entenderemos que o Evangelho de Jesus é uma coisa e a religião é outra. Que Deus nos abençoe com a graça de abrir o nosso coração para todo esse entendimento. Grande abraço no coração.